Olá pessoal, queria fazer um convite para vocês. Bom, muita gente fala assim, como é que faz para aprender mais sobre opções? Eu tenho que calcular o delta, o vega, o gama. Não, olha, para você entender de opções, meio que você teria que ser treinado, tá? Para ter uma automação mental para dizer, olha, isso está barato, isso está caro. E como que você vai conseguir isso? É impossível você conseguir isso se você não observar. Então a observação é fundamental, tá? Então uma das coisas que eu gostaria que você começasse a fazer para ir melhorando o seu operacional é o seguinte: você pode montar a sua estratégia, ótimo, mas faz o seguinte: começa a anotar, pega uma série de opções ATM ou levemente ATM e começa a anotar para ver o que acontece. Que nem nesse caso aqui, olha só, a gente fez aqui uma opção lá, ó, a Petro, né? Pegamos aqui alguns strikes, né? E fomos estudando ele, como foi a evolução de cada strike, tá? E aí, por exemplo, você fala assim, eu quero fazer uma borboleta. Então, olha só. Então, se você fez a borboleta aqui, ó, H247, H243 e H306, né? Então, a borboleta dela daria 11 centavos. E você vai anotando dia a dia, né? E isso vai gerar, com o passar do tempo, a sua própria mente começa a ter noção do que está acontecendo naquele ativo, como é que ele se comporta. Aí você não tem necessidade, né, de estar fazendo altos cálculos, fazendo altas planilhas, né, que ficam rodando a subrotina, você não sabe nem o que está acontecendo. O ideal mesmo para você aprender é justamente com a observação, né? Isso tanto vale para opção, uma borboleta, uma trave horizontal de linha, como também vale, por exemplo, para uma análise de um ativo. Então, se você pegar lá, por exemplo, 5 ativos, 6 ativos, né? Eu particularmente eu uso a Petrobras, a Rumo, né? A Rio 3, né? A Via Varejo, Ambev, né? Petrobras, Via Varejo, Ambev, Itaú Banco e também Itaú Banco, Ambev, Rio, Via Varejo e Petrobras, tá? Por que eu olho só esses 5? Porque depois você fica muito tempo olhando e anotando, você começa a ver que eles têm uma trajetória própria. Você pega, por exemplo, a Rio. A Rio é diferente pro Ambev. Sim, é diferente. A Ambev ele pega, puxa, força, vai lá para cima, depois volta e estaciona. A Ambev, por exemplo, nos 14,50 chegou a ficar estacionado muito tempo. A Rio também no 20 está muito tempo estacionado. E o que acontece quando você começa a entender esse procedimento? O que acontece assim? Olha, já comecei a entender como é que funciona. Ele fica estacionado lá. Bom, então vamos pegar a Rio, por exemplo, né? A Rio, ó, ele vem abaixo do 20, vai até 19,20, depois volta para 21 e pouquinho, dá um espasmo até 21,50, 21, e depois ele volta. Então, qual que é a melhor operação aí? Cara, você pode ou comprar a Rio, ou então você aguarda cair bem para fazer uma trava de alta, ou até se você puder assumir o papel, você aguarda vir abaixo do 20, vende uma put, pega esse dinheiro, vende uma put, vamos supor que está 19,40, por exemplo, vende uma put curta do 20 e compra uma call longa, uma call de 2 meses para frente. Porque se o mercado subir, a sua call ganha e a sua put vira pó. E se o mercado continuar caindo, você rola put. Rola put até ele virar pó. Claro, existe um risco aí, se cair você tem que assumir o papel. Mas, por exemplo, para cada característica do papel, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer uma operação em que você consegue ganhar com a passagem do tempo e com a sua oscilação. Então, no caso da Rio é mais fácil, porque eu já falei, né, que ultimamente só fica lá na faixa do 20, 19 e pouquinho, vai até 21. Aí vem a seguinte pergunta: e no dia que não der? No dia que não der, acabou a brincadeira. Acabando, você vai vender talvez aí 200 opções da Rio, vai ter que assumir a compra se o papel cair muito, ou se ele disparar, você encontra um outro parâmetro operacional. Eu gosto mais desse tipo de estratégia em que você explora o ciclo. Sabe por quê? Porque quando o mercado começa a dar errado, por exemplo, você não se machuca tanto, tá? Você não se machuca tanto porque você colocou pouco dinheiro e você fica ganhando para cima e para baixo. É diferente de você montar uma posição muito grande, tá? Quando você monta uma posição muito grande, o que acaba acontecendo é que quando dá errado, nossa, é aquela porrada, você muitas vezes acaba não tendo margem para fazer hedge. Então eu acho mais negócio você montar posições pequenas e que você possa fazer hedges cada vez que ele vai dando errado, ou então você vai entrando aos poucos. Por exemplo, você fala assim: meu Petrobras está 28, 27, não, eu quero comprar quando fazer um preço médio bom.
Você pode, sei lá, comprar, vender 200 puts quando tiver no 28, vem para o 27, vende 200 puts do 27, pega o dinheiro, monta uma trava de linha. Então você vai fazendo o quê? Um degradê de preço, um gradiente de preço. E aí, olha só que interessante. Vamos supor que você fala assim, olha, quando vier no 28, eu vou vender uma put e comprar uma trava de linha de 3 meses. Aí você vende a put, tá, sei lá, 1,20, 1,30, dá para você comprar uma travinha de linha de 3 meses, né? E aí se cair mais, você faz a mesma coisa. Então o que acontece? Se o mercado subir, você vendeu a put do 28, vendeu a put do 27. Se o mercado subir, vira tudo pós-put e você ganha as travas de linha. E aí quando ele vier de novo, você faz o mesmo processo. Se cair indefinidamente, você vai ter que assumir a compra do papel. Vamos supor que vai até o 24, depois dá um espasmo, volta para o 26, você já está no mega lucro. Então acho que estratégias desse tipo, em que você estuda a trajetória dos ativos e opera em função dessa trajetória, eu acho que são mais assertivos, você corre menos risco operacional e você também opera mais tranquilo, porque a sua estratégia ela é reativa, você vai reagir depois que já aconteceu o evento. É bem diferente de estratégias proativas, aquela que você se prepara para poder, entre aspas, adivinhar o que vai acontecer, prever o que vai acontecer. Esses daí já não tem uma tensão operacional bem maior, tá? Mas essa de você ficar estudando o ativo durante um bom tempo, vendo como é que a sua trajetória, como é que você pode encaixar uma operação estruturada nela, esse sim é um modelo operacional muito interessante que no médio, no longo prazo vai te trazer uns frutos muito maiores do que você ficar lá bingando lá, onde vai parar o ativo tal. Se bem que ultimamente a trava de linha, você montando, está se dando muito bem porque o papel está mais ou menos parado. Não dá para você ficar ganhando 50%, 70% da trava de linha até não dar mais. Não deu mais, paciência, né? Parte para outra.